Olá, jovens! Parabéns por estarem estudando. Esse não é um vídeo de matemática, é um vídeo de estratégia, quer dizer, informações estratégicas para os pais dos alunos que vão prestar concurso para o Colégio Militar 6º ano. Nós vamos falar um pouco sobre o perfil do concurso do Colégio Militar conhecido, mais recente, que é o do ano passado, em relação à quantidade de vagas e às notas de corte. Quer dizer, a nota necessária para passar no concurso não seria passar no concurso. Passar é nota 5, mas ficar dentro das vagas. Então a gente chama isso de nota de corte. É claro que o número de vagas é sempre conhecido bem antes da prova, quando sai o edital. O Colégio Militar do Rio de Janeiro vai oferecer 40 vagas para o 6º ano e assim por diante. Agora, que nota você precisa tirar para ficar dentro daquelas vagas? Aí não tem como saber com antecedência, né? Só depois que o concurso é realizado. Então, para vocês terem uma ideia subjetiva dessas notas, não é nota necessária. É a nota que foi necessária no ano passado, depois das provas realizadas. Então, vamos ver isso aqui. Eu vou mostrar dos 14 colégios militares, tá? O primeiro deles, Colégio Militar de Brasília, no ano passado ofereceu 25 vagas e a nota de corte, já incluindo português, matemática, redação, a nota final do concurso foi 7,7. O que isso significa? Que quando saiu a lista final com as notas dos alunos que fizeram o concurso, colocada em ordem decrescente, o 25º ficou com nota 7,7. Então, quem tirou 7,7 ou mais, ficou dentro das vagas. Agora, tem outras considerações. Alguns desses 25 alunos aí podem ter desistido. Isso normalmente acontece, né? Às vezes 1 ou 2 desiste. Vai para outro colégio, vai para outra cidade. E aí eles disponibilizam algumas dessas vagas. Então, alguém que tirou aqui 7,6... 7,65, pode ter ficado com, eventualmente, alguma vaga. A gente não tem como saber e eu não vou fazer essa análise. Eu vou mostrar a nota que constou lá quando saiu o resultado final do concurso. Antes das eventuais desistências, que normalmente são poucas, tá? Às vezes 2 ou 3 desistem. Agora, essa nota aí é uma nota difícil de tirar? Olha, eu não tenho como dizer para vocês, porque o Colégio Militar de Brasília não divulgou a prova do ano passado e a gente ainda não conseguiu arrumar essas provas. Nós já temos as provas da maioria dos colégios militares e já começamos a fazer a resolução dessas provas aqui no canal. Mas algumas provas a gente ainda não conseguiu. Então não tem como a gente dizer essa nota aí é uma nota baixa ou é uma nota alta. O importante é o seguinte, você tinha que ter ficado entre os 25 primeiros. Essa que é a ideia. É claro que se a prova for muito difícil, todo mundo vai tirar uma nota mais baixa. E se a prova for nem tão difícil assim, todo mundo vai tirar uma nota mais alta. Mas é só para você ter uma ideia, né? Coloca-se lá nota 5 para passar. Aquela nota 5 não vale um tostão furado. Aquela nota 5 é só para você poder caminhar na calçada em frente ao Colégio Militar. Para entrar lá dentro não dá. Tá, então esse foi o panorama do Colégio Militar de Brasília no ano passado. Olha, todas essas informações você encontra nos sites dos respectivos colégios militares. O que eu fiz foi que eu entrei em cada site desse e reuni as informações disponíveis e estou divulgando aqui nesse vídeo. Alguns não apresentam essas informações, tá? Eu estou mostrando aqui tudo que eu consegui obter. Tá, então o Colégio Militar de Brasília foi assim. Colégio Militar de Belo Horizonte ofereceu ano passado 35 vagas e a nota de corte foi 8,75. Então, olha, a pessoa tirar 8,5 fica feliz da vida. Poxa, fui muito bem na prova, tirei 8,5. E pode ser que isso não dê certo, tá? Pode ser que aquela nota não seja suficiente para você entrar lá. É o que aconteceu aí no Colégio Militar de Belo Horizonte. Por que a nota de corte foi tão alta assim? É porque talvez a prova não tenha sido tão difícil. Realmente ela não foi tão difícil, tá? Ela foi um pouquinho mais pé no chão. Não direi que foi fácil. Uma prova mais tranquila em relação ao padrão que os colégios militares seguem.
Agora, não foi uma prova fácil não, tiveram algumas questões bem difíceis lá, tá? Então esse foi o panorama do Colégio Militar de Belo Horizonte. Colégio Militar de Curitiba ofereceu no ano passado 30 vagas e a nota de corte foi 7,91. Então uma nota mais razoável, né? Poxa, imagina, a pessoa tirou 8, conseguiu ficar dentro das vagas. Agora, 7,8 é uma nota boa, mas ainda não foi o suficiente. O Colégio Militar tem essa característica, você tira uma nota razoavelmente alta, né? 7,5 é uma nota razoavelmente alta para a maioria dos concursos, mas é claro, um concurso com poucas vagas, não adianta você tirar mais ou menos ou tirar uma nota boa, você tem que tirar uma nota muito boa, ou seja, não adianta você estudar mais ou menos. No fim das contas é isso que acontece. Você tem que estudar muito para ficar dentro das vagas que esses concursos oferecem. O próximo Colégio Militar de Fortaleza ofereceu 40 vagas e 7,75 foi a nota de corte. Também não foi uma prova fácil. Aliás, nenhum dos colégios militares coloca provas fáceis, tá? Todas elas são provas com questões de média para difícil. E algumas questões bem desafiadoras. E às vezes se chega a um caso extremo do aluno tirar, por exemplo, 9,5 em matemática e não conseguir ficar dentro das vagas. O aluno tira 9,5 em matemática, aí chega na prova de português, ele tira uma nota não tão alta assim, ele pode tirar, por exemplo, 6,5. E aí, dependendo do número de vagas, pode ser que ele fique lá fora das vagas oferecidas, né? Quando são poucas vagas. Isso aconteceu ano passado, tá? Colégio Militar de Juiz de Fora tem um detalhezinho aqui em relação à nota de corte. É porque essa é uma informação que eles já tiraram do site. Alguns colégios militares já retiraram dos seus sites as informações sobre a prova do ano passado, tá? Então o Colégio Militar de Juiz de Fora foi um deles. Tirou quase tudo relativo ao concurso do ano passado. Então a única coisa que a gente tem de informação é isso aqui. São informações que eu já tinha pego antes de fazer essa pesquisa. Já tinha essa informação de que eram 30 vagas. E a nota de corte 6,5 em matemática, que eu já tinha pego essa informação previamente, tá? Hoje essa informação não está mais no site deles. O que significa 6,5 nota de corte em matemática? Para ficar dentro das vagas disponíveis, as 30 vagas, terei que estar com a nota de 6,5 para cima. Sem levar em conta português, tá? Aí, em cima disso aí, se calcula uma média usando a nota de português. A prova de português às vezes é mais puxada, às vezes é menos puxada do que a de matemática. Normalmente é menos puxada, tá? Existem exceções. Teve o Colégio Militar de Campo Grande que botou uma prova de português violentíssima, que abaixou a média de todo mundo. Então, Colégio Militar de Juiz de Fora, para início de conversa, nota acima de 6,5 em matemática e também terei que ficar entre os primeiros em português para conseguir ficar dentro das vagas. Colégio Militar de Manaus, ali uma nota de corte mediana, né? 7,56. Foram 25 vagas oferecidas. Esse eu não tenho a prova, eles não divulgaram a prova, não vi ainda, não posso dizer se foi uma prova fácil ou uma prova difícil. Prova fácil esquece, tá? Não existe prova fácil para colégio militar. Existem provas que têm algumas questões, não diria fáceis, tá? Eu diria questões menos desafiadoras. Por exemplo, uma questão que é basicamente você fazer uma conta e chega na resposta. Você não tem que fazer um raciocínio, ter uma ideia brilhante para resolver. Então eu não tive como classificar essa prova do Colégio Militar de Manaus se tinham questões nesse estilo, mais desafiadoras ou menos desafiadoras, porque essa prova não está disponível. Mas eu vou conseguir todas elas, é só ter paciência. Agora, essa informação que eu estou dando aqui não é para você se basear nela
para a prova desse ano. Ah, se eu tirar acima de 7,5, então tenho chance de entrar. Não é bem isso, tá? A minha ideia aqui é mostrar para vocês que a nota 5 não vale um tostão furado. Você não tem que estudar para tirar 5, nem estudar para tirar 6. Você tem que estudar para tirar um notão, sempre, para qualquer colégio militar. Para você se convencer disso, eu mostro como é que foi o panorama do ano passado. Então, esse ano, esse panorama vai se repetir. Eu não tenho como saber quem é adivinho. Eles não divulgaram ainda o número de vagas e a gente não sabe ainda como é que vai ser a prova, como que vai ser o resultado. Mas a experiência histórica, né, dá para você se basear mais ou menos. Ou seja, no geral, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que precisa estudar muito. Nem pense em estudar pouco ou estudar mais ou menos, tá? Tem que estudar pra caramba para passar pro Colégio Militar. Olha aqui, Colégio Militar de Porto Alegre, eu marquei ali de vermelho porque eles tiraram do site também, tá? Eles tiraram a relação final dos aprovados. Então a gente não tem mais como saber qual foi a nota de corte. Só o número de vagas, que eu já tinha essa informação, e também a nota de matemática, que eu já tinha pego essa informação lá. Então, considerando apenas matemática, os 35 primeiros, o 35º teve uma nota 8,5 em matemática. É isso que eu quero dizer aqui. Então já sabe, tem que tirar um notão mesmo. Colégio Militar do Recife, olha ali, 30 vagas, a nota de corte foi 7,16. Então, foi, digamos, mais tranquilo esse concurso. Como é que eu vou saber? Eles não divulgaram a prova também. Eu não sei se essa foi uma prova mais difícil ou uma prova mais fácil. O que a gente pode ver é que nessa situação aí, quem tirou 7,5, 7,4, pode ficar mais ou menos tranquilo. Que sorte, né? O 30º colocado teve 7,16, eu tirei 7,5, então eu entrei. É isso. O que interessa é o que sai lá na relação final dos aprovados, né? Aparece lá o teu nome com a nota e a classificação que você ficou. O Colégio Militar do Rio de Janeiro ofereceu 40 vagas e a nota do último colocado nessas 40 vagas aí foi 8,45. Então, olha, é muito puxado, né? Isso já considerando matemática e português. Esse concurso aí, 11 alunos tiraram nota 10. E teve aluno que tirou nota 9 que não ficou dentro das vagas. Que tirou a nota mais baixa em português, né? Aí ficou com a média abaixo de 8,45. Então, tem que estudar muito. Colégio Militar de Salvador, a mesma coisa. Olha a nota de corte, 8,48. Foram 25 vagas. Uma prova de matemática razoavelmente difícil, português também. Então, essa média aí para passar. Não tem nenhum colégio militar que você possa dizer, ah, esse aqui é mais fácil de entrar, eu posso estudar menos. Eu posso só pegar o estudo da escola e ir lá fazer a prova. Nem pense em fazer isso, não vai dar certo. Você pode fazer por experiência, tá? De fazer um concurso nessa idade. Mas para pensar em ficar com a média que te dê a vaga, que dê para entrar no colégio militar, nem pense. Todo mundo que entra é preparado. Por melhor que seja o colégio que você faça, o colégio militar tem um concurso muito mais exigente. Colégio Militar de Santa Maria, ali também eles não têm mais as informações finais do concurso, tá? Então foram 25 vagas e eu já tinha pego a relação das notas de matemática. Então, o 25º de matemática teve nota 9. E para vocês terem uma ideia, eles publicaram a relação dos aprovados, mas eles não colocaram as notas desses aprovados, tá? Só botou o nome dos alunos lá, por ordem decrescente de nota, mas sem divulgar a nota. Aí eu pude pegar o nome do último colocado, olhar lá na relação de matemática e ver a nota que ele tirou. Então, olha só, você tira 9 numa prova e você é o último classificado, você tem que estar preparado para isso, tá? E tem que estar preparado para tirar um notão de 9 para cima. Você tem que pensar nisso. O Colégio Militar de São Paulo ofereceu 20 vagas e a nota de corte foi 6,5 em matemática, porque também não tem lá no site deles a nota final do concurso.
É a única informação que eu tinha lá disponível, que eu já tinha pego. Os 20 primeiros, né? Se pegasse o 20º colocado em matemática, ele teve uma nota 6,5 em matemática. Agora, por quê? Porque a prova do Colégio Militar de São Paulo foi muito difícil. Eu diria o seguinte: Colégio Militar de São Paulo é tudo provisório. O colégio não está construído, eles estão utilizando salas de aula provisórias dentro do CPOR. Eles estão com um número limitado ainda de alunos, não existem ainda cursos preparatórios, quer dizer, as pessoas lá de São Paulo não estão muito ligadas nesse concurso ainda. Esse concurso teve quase que no susto. Então o pessoal não se preparou, chegou lá, fez a prova, inclusive eles não tinham nem professor para fazer a prova lá. Essa prova foi feita pelos professores do Colégio Militar de Curitiba. Engraçado, né? Isso aqui às vezes acontece. Então, não fique achando que São Paulo eu tiro uma nota boa, mais ou menos tipo 7, consigo entrar. Não é isso, tá? Esse foi o panorama que teve esse ano de 2019. Nesse ano de 2020, tudo vai ser diferente, vai ser outra prova, vão ser outros candidatos, já tem pessoas que estão de olho no concurso, estão preparadas, estão estudando. Então tudo pode mudar nesse ano agora. Colégio Militar de Belém já tem há uns 5 anos esse colégio, é um colégio novo, mas ele já teve 5 concursos. Foram 30 vagas e a nota de corte, eu não tenho a nota da média final do concurso, porque, adivinha, tiraram já do site, tá? Mas a nota de matemática eu cheguei a copiar. Os 30 primeiros, o 30º colocado em matemática, teve uma nota 5,5. Então, a prova não foi muito bicho de 7 cabeças. Eu diria que a prova do Colégio Militar de Belém ainda não é aquele grande desafio, tá, para eliminar candidatos. Se você tem um estudo razoavelmente bom, você consegue ficar dentro das vagas. Então, aproveita e estuda aí. E o último da nossa lista, Colégio Militar de Campo Grande, que foi um caso atípico. Ano passado, eles ofereceram apenas 10 vagas. Eles têm um problema de vaga lá. Quer dizer, o colégio está, digamos assim, um pouco cheio. Ele não é um colégio tão grande assim como o Colégio Militar de Brasília ou do Rio de Janeiro. Se não me engano, eles têm só 800 alunos. E tem muita demanda, né, pelos próprios militares. Então, não sobra tanta vaga. Então, eles ofereceram um concurso com apenas 10 vagas. O que aconteceu? Nota de corte 8,3. E foi uma coisa interessante. Quer dizer, interessante não. Foi uma coisa desgastante, tá? Que essa prova desse concurso teve a parte de português muito mais difícil do que matemática. Na prova de matemática, alguns alunos tiraram 10, alguns alunos tiraram 9,5 e muitos que tiraram 9 ficaram de fora. E, aliás, teve um aluno que tirou 9,5 na prova de matemática e não conseguiu ficar dentro das 10 vagas, porque ele tirou uma nota mais ou menos fraquinha em português, aí a média dele ficou abaixo de 8,3, perdeu a vaga. Enquanto isso, teve um que tirou 8 em matemática, que foi considerada uma nota baixa, mas tirou a maior nota de português. Foi 8,7. Aí conseguiu ficar dentro das vagas. Então, como o Colégio Militar de Campo Grande continua com esse problema de vagas, esse panorama deve se repetir esse ano. Quer dizer, o baixo número de vagas. Então é uma regra geral para todos os colégios militares, né? Você não pode nem pensar em tirar uma nota abaixo de 8 em matemática, de jeito nenhum. Às vezes você tira 8 e não consegue entrar. 8,5 também às vezes não consegue entrar. Em Campo Grande teve um que tirou 9,5 em matemática e não conseguiu ficar dentro das 10 vagas. Ficou, se não me engano, em 17º. Então, o que eu quis mostrar nesse vídeo é que aquela nota 5 para aprovação que é colocada lá, ela não é suficiente para você entrar no colégio militar. Entrar significa ser aprovado e ficar dentro dos primeiros, dentro das vagas disponíveis. Então nem pense em estudar mais ou menos e conseguir vencer a prova lá. Você não tem que vencer a prova, você tem que estar preparado para estraçalhar a prova.
Então aproveita que está no início do ano e estuda firme. Você sabe que muitos não estudam tão firme, né? Muitos só começam a estudar lá para frente. Então manda brasa. O tempo que você está estudando hoje, no início do ano, é tão precioso quanto o tempo que você vai estar lá estudando quando estiver faltando um mês para a prova. Então estuda lá para você poder vencer.